Vamos voltar a falar sobre o caso do professor acusado de abusar de alunas. Um caso inacreditável, tá? Ele foi preso depois que crianças denunciaram os crimes. A polícia, disse que pode ter mais vítimas, né? Diante desse caso, que ele pode ter feito mais vítimas em municípios diferentes. Cadê a menina da treta? Tainara Nascimento está comigo acompanhando esse caso. Vai trazer informações pra gente aqui na tela do TN, porque a Polícia Civil passou hoje, né? Passou hoje mais informações sobre esse pilantra que a gente não pode chamar de professor de jeito nenhum, né, Tainara? Boa tarde. É claro, não podemos, como a polícia diz, né, uma profissão que deveria zelar por preservar os direitos e deveres das nossas crianças, parte de uma profissão tão nobre que a gente respeita, mas esse professor de 44 anos, um professor de ensino religioso, professor de escolas públicas, municipais e estaduais, que vinha já cometendo esse crime há um bom tempo. A polícia acredita, Camargão, que há pelo menos 10 anos, então imagina quantas vítimas não foram feitas neste período de tempo. E a polícia só tomou conhecimento porque no último dia 4, 5 crianças foram até a delegacia relatar que esse professor tinha passado as mãos nas partes íntimas delas. Então a polícia começou a investigar e foi também tomando conhecimento de outros casos. A gente relatou tudo isso, a gente ouviu as autoridades policiais, mas a gente também acabou demandando as prefeituras de Cariacica, Vila Velha e a própria SEDU, porque esse professor estava dando aula nesses municípios, nessas escolas. Alguns crimes eram cometidos até mesmo dentro das instituições, como de uma adolescente de 14 anos que foi estuprada dentro de um banheiro de uma escola, Camargão. A gente vai conferir primeiro a reportagem e a gente já volta para falar o que essas escolas, o que essas prefeituras estão alegando. Já, vamos conferir a reportagem. Um professor do ensino fundamental desde 2013, muito simpático, carismático, aos 44 anos atuando na escola pública, municipal, estadual. Uma pessoa que parece boa, né? Mas esse é o perfil que a polícia está dando para um homem preso acusado de ter estuprado mais de 20 crianças dentro de escolas nos municípios de Cariacica e Vila Velha. Ele foi preso em casa no último dia 10, no dia seguinte em que a polícia tomou conhecimento. Isso porque 5 crianças procuraram a polícia falando que o professor substituto, o próprio acusado, tinha passado as mãos nas partes íntimas. Quando foram verificar, descobriram em escolas queixas com denúncias feitas há 10 anos. Ele está no magistério desde 2013. Inicialmente a gente verificou que as escolas faziam uma apuração interna, orientava os pais a registrar a ocorrência, mas muitos desses pais não registraram a ocorrência. Nós averiguamos que ele foi professor no município de Vila Velha entre os anos de 2014 e 2019 e que durante esse período havia diversas reclamações de alunas e de pais de alunos a respeito da conduta dele. E ainda não havia registro de boletim de ocorrência para apurar esses fatos. Nós identificamos, porém, essa documentação referente à reclamação das alunas e instauramos inquérito policial para apurar esses fatos. As alunas têm idades entre 10 e 13 anos nas escolas municipais e estaduais, sendo 14 vítimas em Vila Velha, com idades entre 10 e 16 anos, e 7 vítimas em Cariacica, com idades de 9 anos. São escolas estaduais e municipais que ele deu aula, sempre para essas alunas, e ele se aproveitava, das aulas, desse perfil carismático que ele dizia ter, para se aproveitar dessas alunas. Foi também durante essa apuração que a polícia descobriu o caso de uma adolescente de 14 anos. Ela pegava o mesmo transporte coletivo que o professor. Dentro deste coletivo, ele mostrava alguns vídeos de conteúdo adulto para essa menor. Em determinado momento, na sala de aula, ela pediu para ir ao banheiro. O professor, então, acompanhou, perseguiu e lá dentro do banheiro, no momento em que estava vazio, inclusive o corredor, ele começou a cometer atos libidinosos com a menor, incluindo beijos e mordidas sem consentimento, é claro. Mesmo assim, o caso não foi parar na polícia na época. A família dela optou por não levar adiante esse fato, não registrar boletim de ocorrência e acabou que esse fato está sendo investigado agora. E desde já a gente coloca a equipe da DPCA à disposição
eventuais vítimas ou testemunhas podem nos procurar, que nós realizaremos o atendimento. A gente tem informações aqui, Camargão, estava até conferindo, da Prefeitura de Cariacica, que até então seria a última a qual esse professor estava trabalhando. E a Prefeitura está dizendo que ele foi demitido depois que ela tomou conhecimento disso, instaurou aí um processo administrativo disciplinar, que é assim que se chama, em função desse servidor, e ele está proibido de assumir qualquer cargo público na Prefeitura pelos próximos 8 anos. Mas a gente viu na matéria que não só a Cariacica, né? A Cariacica foi a última escola em que ele trabalhou ou estava trabalhando no momento que a polícia tomou conhecimento. Mas a polícia relata que ele chegou a dar aulas em escolas públicas estaduais. Então a SEDU disse que o professor da rede estadual de ensino atuava como DT, né? Que é uma espécie provisória, em 2021. Mas não falou por que ele foi afastado, se ele foi afastado e nem se a SEDU tomou conhecimento do fato em 2021. A gente retrucou, a gente segue aguardando resposta. E Vila Velha já tinha falado que tomou conhecimento quando o professor trabalhava na Prefeitura de Vila Velha, que foi em 2029, e em decorrências da acusação de assédio, preferiu tomar essas medidas internas. Mas a gente está questionando o próprio questionamento da Polícia Civil. Por que a polícia só foi comunicada por essas 5 crianças no último dia 4? E a gente estava comentando, Camargão, o seguinte: esse professor, no momento que ele cometeu o crime com essas 5 crianças, ele estava como um professor substituto. Ou seja, as crianças não conheciam ele, não tinham essa intimidade, foi estranho, por isso que elas procuraram a polícia. Agora a gente imagina, e é o apelo que a polícia faz, que esse professor, com as alunas, com os alunos, que já fazem parte do dia a dia de aula mesmo desse professor, e a qual ele tenha mais intimidade, ou seja, esses alunos já estejam, infelizmente, acostumados com essa rotina. Por isso que a gente está fazendo esse apelo, que a polícia acredita, já que ela tem conhecimento de 21 crianças, que esse número ainda seja muito maior. Agora, a gente tem sim o nome desse profissional, Camargão, e a gente até divulgou nas redes sociais o nome, um vídeo com esse comunicado, um alerta aos pais. A gente entende a revolta de todo mundo, a gente tem aqui a Mônica perguntando em qual cidade foi, a gente esclareceu em Cariacica, em Vila Velha, mas a gente tem muitas pessoas perguntando, pedindo para a gente colocar esse nome. E a gente esclarece que nem o nome, nem a foto, a gente não está divulgando isso, muito menos o nome das escolas, para preservar as crianças que já são vítimas. E esse homem também é um homem casado e pai de 2 crianças, 2 menininhos pequenos. Então, por mais que ele seja culpado, preso, autuado, a gente está aqui tentando preservar novas crianças, não é mesmo, Camargão? Com certeza, a gente precisa preservar, né, bicho? Não pode ficar marcado na história dos filhos desse cara essa crueldade. Obrigado, viu, Tainara? Parabéns pelo cabelo, muito bonito aí o novo penteado da nossa Tainara Nascimento, a menina da treta, toda estilosa, a nossa Tainara. Obrigado, hein, Thay? Até mais.